Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Uma pedra de gelo a temperatura de menos 10 graus Celsius e de 100 gramas é colocada no interior de um recipiente perfeitamente isolado de capacidade térmica desprezível, contendo 300 gramas de água a 20 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Após atingir o equilíbrio térmico, sistema interior, após atingir o equilíbrio térmico, o sistema no interior do recipiente será. Então, quer saber se basicamente a temperatura de equilíbrio e se teremos quais estados físicos, né? Pois bem, aqui iremos usar a ideia da conservação de energia, ok? Onde as trocas de energias aqui sempre darão zero. Então, colocando basicamente uma massa de gelo, né, no interior de um recipiente contendo água, vai haver uma mistura, certo? Pois bem, como eu vejo que temos uma quantidade de uma massa de água líquida maior que de gelo, né? De gelo temos 100 gramas, água líquida temos 300, sem contar que a diferença de temperatura entre o gelo e a água, né, comparados com o ponto de fusão da água líquida também é maior. Então faremos uma primeira suposição aqui, né? É basicamente um chute para ver se vai dar certo. Considerarei que a quantidade de calor absorvida pelo gelo, né, para chegar ao ponto de fusão, mais o calor latente de fusão absorvida pelo gelo para transformar-se em água líquida, mais a quantidade de calor cedida pela água para se chegar ao 0 graus, será igual a zero, né? No caso, a soma de todas as quantidades de calor envolvidas, né, numa mistura tem que ser igual a zero, certo? Bem, aqui estou supondo, tá, que a temperatura final de equilíbrio é 0 graus Celsius, pois assim eu consigo ter uma amostra de gelo sendo derretida, né? Essa é o meu chute, né? Como é que eu vou ver isso? Bem, eu tenho 100 gramas de gelo, correto? Então, se ao final dessa equação eu achar um valor de massa que seja igual a 100, né, fecha o resultado, significa que toda a amostra derreteu. Se eu achar um valor menor do que 100, significa que a temperatura de equilíbrio ficou a 0 graus Celsius e eu tenho então os dois estados coexistindo, pois eu não tive toda a amostra de gelo derretida. Se for maior do que 100, né, significa que eu deveria ter tido mais gelo para isso acontecer. Então eu tenho que refazer os cálculos. Tá? Então só no caso a gente achar um valor mais 100 de gelo derretido, né, que a gente terá que refazer os cálculos, pois aí se torna incoerente nessa equação. E aqui estou supondo 0 graus justamente por isso, pensando nessas duas opções, né, que tem uma maior probabilidade, né, 2 de 3. Pois bem, abrindo as equações temos massa de gelo vezes calor específico do gelo vezes a variação de temperatura do gelo, TF menos TI, mais calor latente, que é a massa derretida, que eu vou colocar aqui, e o calor latente de fusão do gelo, mais, no caso, calor sensível da água, né, cedida, massa de água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura, TF menos TI. Isso tudo igual a zero, ok? No caso, a quantidade de calor do gelo para se levar à temperatura de fusão e a quantidade de calor cedida pela água para chegar ao ponto de fusão também, trata-se de um calor sensível. Enquanto o calor latente, né, trata-se de uma troca de fase, que é aquela amostra que eu quero saber de gelo que derreteu,
Pois bem, então aqui teremos o seguinte: a massa de gelo 100 gramas, o calor específico 0,5, vezes a temperatura final é 0, menos a temperatura inicial, que é de menos 10 graus Celsius, mais a massa de gelo derretida, que é o que eu estou usando para servir de referência, vezes o calor latente de fusão, que é 80, mais massa de água líquida 300, calor específico 1, e a diferença de temperatura final 0, menos 20. Isso tudo igual a 0. Bem, daqui temos o seguinte: dessa equação, vejo que temos 100 vezes 0,5 dá 50, vezes menos com menos dá mais, 0 mais 10 vai dar 10. Tá? 50 vezes 10, mais 80 vezes massa derretida. Tá? Mais, peço desculpa, 0 menos 20, aqui vai dar 20, menos 20. Tá? Esse é o resultado. Menos com mais, menos. Então, ali teremos menos 300 vezes 20, igual a 0. Bem, resolvendo agora, temos 500 mais 80 vezes MD, massa derretida, menos 6.000, igual a 0. Pois bem, passando então 6.000 para o outro lado, somando, assim como 500 para o outro lado, subtraindo, teremos então 80 MD, agora sozinho, igual a 6.000 menos 500. O que vai dar, né, o que vai dar 5.500. Daí então MD vai ser igual, tá? Daqui então MD vai ser igual a 5.500 divididos por 80, podendo então simplificar os zeros, teremos 550 por 8, né? 550 é aproximadamente 560, né? Que dessa divisão daria aproximadamente, ok, uns 68 gramas. Ou seja, temos aproximadamente 68 gramas de gelo derretido, sendo que no início da questão tínhamos 100. Logo, o calor cedido pela água, aqui. Logo, o calor cedido pela água, ela foi o bastante para elevar o gelo à sua temperatura de fusão e derreter uma parcela, né? Ou seja, não toda a amostra. Então, nesse caso, a temperatura de equilíbrio realmente fica 0 graus e a quantidade de gelo não foi totalmente derretida. Então, ainda temos uma coexistência entre líquido e sólido. Então, ficamos com a letra A, uma mistura sólido e líquido a 0 graus Celsius. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!